a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar contando o testemunho do meu genro Diego, a qual no dia 7 de dezembro sofreu um acidente de moto. E o acidente foi gravíssimo. As notícias dos médicos para nós foi que ele não sobreviveria, porque o acidente foi muito gravíssimo. Ele sofreu um traumatismo craniano que teve uma rachadura de um lado ao outro da cabeça. E ali no local do acidente, ele já foi socorrido, entubado, e assim ele foi diretamente para a UTI, ficou entubado, teve que pôr a tráqueo para poder respirar. TI, a cabeça dele começou a inchar, a pressão começou a subir, a pressão da cabeça. Tiveram que fazer com urgência uma cirurgia, essa pressão da cabeça, E eles tiveram que tirar o crânio da cabeça, onde eles guardaram esse crânio na barriga, para que quando a pressão da cabeça tivesse diminuído, eles voltariam com esse crânio novamente na cabeça. Diego ficou, e depois, com o tempo, ele voltou, quando a pressão da cabeça abaixou, aí que ele voltou. Retiraram o crânio que estava guardado na barriga e voltaram com esse crânio na cabeça. E com o passar dos dias, ele foi dando uma melhorada, graças a Deus, onde tiraram toda a sedação, que eles vão tirando aos poucos. E quando chegou na última sedação, era para o meu genro Diego voltar ao normal, porque ele estava em coma, era para ele voltar ao normal, e onde ele não voltava mais. As notícias do médico era que ele não estava voltando da sedação, porque ali já era uma sequela que o Diego ia ficar. E os médicos também falou que a parte do cérebro onde foi lesionado não ia regenerar mais. Tudo que o médico estava falando. Em pensamento eu falava, tá repreendida em nome de Jesus, porque o cérebro do Diego vai regenerar sim, em nome do Senhor Jesus. O Diego logo foi pro quarto, Ele ficou 19 dias em coma, e ao todo, ele esteve entre UTI e quarto, ele ficou 1 mês no hospital. E no quarto, ele foi voltando os movimentos ao pouco. Ele começou a mexer novamente, coisas que, enquanto ele estava na UTI, ele estava tudo parado, ele não se mexia, ele não movimentava os olhos, não abria os olhos, nada acontecia. Mas mesmo assim levaram para o quarto, e no quarto, com a misericórdia do Senhor Jesus, com muita oração, Deus operando já milagres na vida do Diego. Os olhos parados, a gente falava com ele, não tinha sinal de nada. Depois de muito tempo, ele foi mexendo os olhos aos pouquinhos, coisas que para a medicina o Diego não faria mais. O Diego era desenganado pelo médico. Como o próprio médico disse, só se fosse por um milagre. Mas graças ao bondoso Deus que nós servimos, é um Deus que faz milagre, É um Deus que fez milagre no passado e ele continua presente, fazendo milagre até o dia de hoje. E hoje, o meu genro Diego, ele não fala, mas ele se comunica com a gente, ele entende a gente, ele vai para a igreja junto comigo, ele louva a Deus do jeito dele, e a gente só tem a agradecer a Deus. Um milagre grande que Deus fez na vida do Diego, onde o médico falou que não tinha mais jeito, para Deus teve, e hoje o Diego anda, que o médico ficou abismado quando lá no quarto do hospital, o Diego sentou na cama com a ajuda dos fisioterapeutas e os médicos achavam que o Diego não ia andar. É uma pessoa feliz, é muita alegria, transmite alegria para nós, para onde ele vai. Quando foi sábado retrasado, o Diego do nada ele teve uma convulsão, foi levado ao hospital, fizeram vários exames, fizeram raio-x do corpo inteiro, fizeram tomografia da cabeça e pelos médicos, e ele ficou no hospital internado por 6 dias, porque
na hora da convulsão, ele ingeriu, né, alguma sujeira assim que foi pro pulmão. Então ele ficou no hospital para curar, para tomar antibiótico, né, para se recuperar. E graças a Deus, ele veio para casa, teve alta e o Diego está bem. Só que chegando em casa, minha filha falou, porque o Diego, ele faz tratamento com um médico de Itapeva. E o médico olhando todos os exames dele, a tomografia, e o médico perguntou: mas o Diego está bem? Como está o comportamento do Diego? A minha filha falou: o Diego está bem, graças a Deus. Falou: ele está normal, como ele sempre esteve. E o médico ficou admirado, porque Genro teve 3 convulsões. Ele teve a primeira convulsão, depois de um tempinho ele teve outra e teve a terceira convulsão, que foi muito feia. Então o médico esperava que depois de uma convulsão dessa, né, o resultado do Diego seria o quê? Alguma sequela ele ia ter. E graças a Deus, né, a minha filha respondeu pro médico, falou: não, ele está normal. E o médico foi e perguntou: e ele está andando? Aí minha filha respondeu: ele está andando normal, como estava andando. E o médico, admirado, pegou e falou para minha filha: realmente o Diego é um milagre de Deus, porque o médico dos médicos, Senhor Jesus, né, fez um milagre na vida do Diego, onde até os próprios médicos ficam admirados com o que Deus fez na vida do Diego. Eu estou aqui contando uma parte do testemunho do Diego, porque o testemunho é muito grande, é muita maravilha que Deus fez na vida do Diego. Se eu for contar, vou ficar horas e horas contando o testemunho, então foi um resumo assim. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, porque o que eu quis contar com esse testemunho é, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Jesus pela vida do meu genro, né, a qual eu amo muito, tenho como filho. Foi um presente do Senhor Jesus para a nossa vida, né? E agradecer a Deus, somente a Deus, pela maravilha que Ele tem feito, né, na minha casa, na vida do meu genro Diego. E sou muito grata a Deus, e eu acredito que testemunhos vêm para ficar vidas, né, edificar almas. E eu agradeço também a oportunidade de poder estar contando aqui um pouquinho, porque é muita coisa, porque em todo esse tempo Deus tem cuidado da vida do Diego, Deus tem cuidado da vida da minha filha, nada tem faltado para eles. O Senhor Jesus estende as mãos poderosas dele e supre todas as necessidades deles. Graças a Deus, esse é mais um testemunho que nada faltou para os dois. Quando os dois se conheceram, né, eles ainda não estavam no caminho do Senhor Jesus. A minha filha, como já foi criada, né, em berço evangélico, mas chega uma fase da vida que dá uma afastada, mas depois o Senhor Jesus traz de volta. E ela já no caminho do Senhor Jesus, né, ela também trouxe ele para os caminhos do Senhor Jesus, onde os dois se batizaram junto, casaram. Fazia 8 meses que eles estavam casados quando esse acidente aconteceu. E hoje ela cuida dele com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E os dois passam junto, né? Tudo que tem de passar. Isso também é um testemunho da minha vida, né? Que Deus dá força todos os dias para minha filha, para poder estar cuidando dele, né? E Deus renova a cada dia as forças, Deus dá energia para ela, para o Diego, e eles são bênçãos do Senhor Jesus. E eu sou muito grata a Deus por tudo. E eu venho agradecer essa minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.